essa semana do dia 15 até o dia 21 de fevereiro. E olha só, gente, é uma semana que tem pouca quantidade, assim, tem poucos aspectos em quantidade, mas tem eventos marcantes. Nós vamos ter o início de um ciclo lunar, que também é um eclipse solar, e vamos ter o Sol ingressando em Peixes, já finalizando o ciclo dele, né? A última etapa desse trânsito para iniciar o novo momento. E então esses dois eventos são os eventos mais marcantes. É uma semana também de carnaval para o Brasil, então muitas pessoas passam muitos dias aqui sem atividade profissional. Vamos entender como vai fluir aqui o clima. Bom, já deixo os recadinhos aqui, aproveitando para convidá-los para os cursos da plataforma EAD aprenderastrologia.com.br, onde a gente ainda tem o cupom de desconto. Também aqui pedindo para vocês curtirem, comentarem aqui no vídeo, se puder compartilhar é legal também. Se puder clicar no botão hypar também ajuda bastante, e assim a gente vai levando a divulgação aqui do canal. Bom, vou dar um recado aqui para vocês. Talvez valha só para os primeiros dias. Eu estou lidando com algumas questões técnicas no meu site, o astrologiaclássica.com.br. Então, estou precisando reconstruir o site, porque ele deu um erro fatal que nem o backup resolveu. Então, eu vou ter que reconstruir novas bases, aproveitar aí para trazer algumas coisas diferentes, reestruturar, tá? E por isso, então, aqui entre o domingo, segundo, ali até aproximadamente a terça, ele vai ficar indisponível, ele tá bem instável, então é muito provável que você não consiga acessar o site. Se você quiser adquirir livros, tem os 2 livros que eu traduzi, a Antologia do Vétius Valens e a Grande Introdução do Abu Machar, me manda uma mensagem por e-mail no ana.astróloga@hotmail.com. Te dou as coordenadas, ou também, se você quiser adquirir leituras do mapa natal, das previsões anuais, que eu também te dou as instruções, tá? Me manda uma mensagem por e-mail, prefiro o e-mail do que o WhatsApp, porque o WhatsApp às vezes eu estou usando o celular para gravar e aí eu não respondo, mas pelo e-mail é mais fácil, né? Organiza um pouquinho melhor, tá bom? Temporariamente só, conto com a colaboração de vocês, aí a compreensão é para melhorar. A gente vai mudar uma estrutura, daqui a um tempo vai ficar uma estrutura bem legal com algumas coisas novas, né? Eu estou desenvolvendo uma aplicação de cálculo com alguns cálculos tradicionais que a gente não tem muito comuns por aí, tá bom? Então é isso. E vamos falar então dessa semana do dia 15 ao dia 21 de fevereiro. Bom, iniciamos a semana com o ingresso da Lua no signo de Aquário. Ela já vem bem danadinha aqui, essa Lua, né? Mas, assim, no domingo não é um dia, assim, estressante. Ele parece ser um dia bem comum, tá? Porque, mesmo que a Lua não tenha muita força aqui no signo de Aquário, é um signo do ar. Ele tem essa coisa mais fácil de levar no sentido de interação, troca e tudo mais, tá? E olha, quando a Lua ingressar aqui no signo de Aquário, ela já vem se aproximando desse aspecto bem leve com Saturno, que ingressou em Áries, né? E aí essa fluidez aqui acaba facilitando. Nossa, a Lua é assim, tipo, dá a mão pro Saturno e tira o Saturno do limbo, porque ele tá bem prejudicado aqui, e tradicionalmente o Saturno tem domicílio no signo de Aquário. E isso ajuda muito a condição de Saturno, e pela própria natureza do aspecto que é boa, vai criando uma espécie de facilidade para o domingo. Agora, gente, tudo isso ocorre na madrugada. A Lua ingressa em Aquário 3h16 da madrugada e chega ao aspecto com Saturno às 6h32, alguns minutinhos depois. E no domingo, depois disso, mais nada de aspecto perfeito. O passo seguinte da Lua é chegar ao mesmo grau onde está Marte, que já é uma coisa mais esquentada. E olha, para falar a verdade, nem a segunda é tão tensa assim, porque, gente, conforme a Lua vai se aproximando da conjunção com Marte, o Mercúrio vai se aproximando de um aspecto bom com Júpiter. Salva bastante. O Júpiter é o grande benéfico e protetor, e ele está exaltado, e o Mercúrio está em Peixes, que é um dos domicílios de Júpiter. O que cria aqui nesse trígono, que é um aspecto bem fácil, essa característica bem protetora. Ela é bem imaginativa também, mas pensando nos fatores do benefício, assim, tem um perfil bom. E é bom isso acontecer, porque as conjunções de Lua com Marte, independente do signo onde estiverem, não são boas
para as iniciativas, e principalmente aqui no signo de Aquário, pega um perfil um pouco rebelde, né? Um perfil meio nervoso, muito eloquente, e às vezes com essa característica mais pontual para se colocar com palavras, vai para um campo um pouquinho argumentativo e briguento, assim, a gente pode perceber um pouco disso. Bom, e a conjunção Lua-Marte, ela é perfeita às 15 horas e 9 minutos, é o momento que a Lua chega exatamente ao mesmo grau e minuto onde o Marte está. Então, até esse período, a gente sente um pouco mais essa dinâmica mais adversa. E aí, conforme as horas vão passando, vai aliviando um pouquinho mais. Então, a atenção também que você deve ter, não é só com o clima, mas no sentido de iniciativas não é tão bom. Olha, também nós estamos aqui no suspiro final da Lua, no fim de ciclo. Ela está bem na fase minguante, terminando bem, porque o passo seguinte da Lua é a conjunção com o Sol. Então, a segunda, ela tem um clima adverso até o meio da tarde para as iniciativas, em qualquer tema. É um pouco nervosa também no clima, um pouco rebelde, tem uma característica assim um pouco inconformada, fica um clima assim meio estranho no ar. Mas alivia muito, assim, logo que a Lua passa por esse grau, alivia exatamente pelo aspecto entre o Mercúrio e Júpiter, que realmente, assim, ele é o oposto dessa conjunção. É uma característica de água muito sensível, bastante criativa e imaginativa. Para esse momento de carnaval, que envolve fantasias, a coisa teria uma relação, mas eu sei que muitas pessoas não curtem carnaval, estão descansando. É um perfil bem relaxante, mas ele puxa muito para esse campo imaginativo e criativo. E mesmo você estando em atividades de entretenimento, por exemplo, pode preferir esse tipo de assunto que foge um pouco do plano da realidade. Mas olha, eu sinceramente aproveitaria essa influência para criar alguma coisa, porque ela é bem fértil, ela tem um perfil muito agradável, assim, para o processo criativo. É também sensível, é mística, religiosa. Quem tem essa dinâmica, quem estiver, por exemplo, em processo meditativo, num retiro, por exemplo, vai aproveitar muito bem. Pode ser um período também de muitos insights, né, nessa dinâmica. Quem lida com oráculos, por exemplo, símbolos, assim, aproveita super essa influência bastante adequada. Então, é um clima agradável, e aí, gente, depois desse momento, vai ser às 18h31 da segunda-feira esse aspecto. E aí, então, que a gente vai percebendo conforme as horas vão avançando um pouquinho mais, ele vai carregando ainda para uma boa parte da noite, essa influência, ela fica calma. Quando a gente estiver amanhecendo, né, virando para terça-feira, aí a gente já sente mais a conjunção de Lua com Sol. E o que temos, então, para esse momento? Bom, lembra-se, então, da Lua ter passado pelo grau de Marte, e o passo, que foi o passo anterior, ela chega à conjunção com o Sol, fica um pouquinho fora de curso, e depois ingressa em Peixes. Então, é uma lua nova, uma lunação meio desagregada, né, meio agitada, tal, mas ela não vai trazendo nada muito novo. Bom, será um eclipse. Esse eclipse ele não será visível no Brasil, mas ele é um eclipse anular, né? Ele não é parcial, ele vai ocultar todo o Sol. Só que ele será visível na maioria do globo em partes que não são habitadas, nos oceanos, por exemplo. Ele vai pegar uma partezinha bem pequena da África, no sul da África, e lá na Antártida também. Ele será visível, mas na maior parte habitada do globo não. Mas a gente costuma dizer que os eclipses solares têm relação com governantes. O Sol é uma expressão, ele quem está oculto. Então, isso pode trazer reflexo para essas figuras de autoridade, de governantes no mundo todo, de maneira geral. No nosso caso do Brasil, quando a gente abre o mapa aqui para esse grau exato aqui do ascendente, momento exato que ocorre a conjunção, essa conjunção ocorre aqui na casa 11. E um turbilhão aqui, ainda em Aquário, Marte, Sol, Lua, né? Depois essa parte pisciana. Mas a casa 11, no contexto coletivo, ela traz essa dinâmica do Congresso e do Senado. Então, assim, são assuntos antigos voltando à tona durante esse período. A gente já até teve uma pitadinha nessa última semana em termos de notícias, com a questão da escala 6x1, que tem algumas coisas bem polêmicas girando ali em torno. Então, pode ser um pouco disso, ou outras pautas também. Mas não são pautas novas, são pautas antigas. Olha, tá bem no finalzinho. O passo seguinte é a Lua ingressar no signo de Peixes.
Então, isso não vem trazendo nada muito novo. Parece que é um processo de conclusão de temas polêmicos. A Lua vem de conjunção com Marte, que é rebelde, é nervoso, argumentativo, e chega a conjunção com o Sol nesse perfil, com o Sol fraco, a Lua também, né? A Lua tá aqui, pelo menos a Lua ainda tem um pouquinho de poder da face, do Decan, mas o Sol, ele tá no detrimento. Então, a gente tem esse perfil aí, já se preparem para polêmicas em temas antigos, dentro de congresso ali, Senado também, ficam remoendo as coisas antigas, trazendo polêmicas, é bem provável, tá? Então, isso vai pegando aqui. Agora, no caso de um eclipse para contexto natal, menos impacto, primeiro, porque ele não é visível aqui no Brasil, a não ser que você tenha alguma coisa aqui, olha, exata, nesse ponto, o ascendente aqui, o meio do céu, ou tem a lua, o sol, algum planeta e tal, pode ter ali algum reflexo, mas também a gente leva em consideração na astrologia natal o contexto do ano, não só a carta natal, tá? Os eclipses geralmente eles têm mais impacto no contexto coletivo do que no individual. Tem impacto no individual também, mas para que o efeito seja muito forte, tem que ter vários elementos ali indicando, tá? Então, aqui esse pontinho. E isso vai acontecer 9 horas e 1 minuto da terça-feira. Então, uma tendência assim, a Lua vai ficando um pouquinho só fora de curso, ela fica fora de curso sem aspecto nenhum até as 11 horas e 9, então a manhã da terça não é adequada para iniciativas. E aí, quando a gente tem o ingresso da Lua em Peixes, já será 11 horas e 9 minutos. E muda bem o clima, porque a Lua em Peixes já tem um perfil mais sensível, mais instável também, é uma tônica bem emocional, mas é bem instável em sentido de clima. Não tem velocidade, já é um clima meio arrastado, assim. Ele não vai muito para um campo prático, tá? Mas quando a Lua ingressar em Peixes, ela logo chega aqui o grau onde Vênus está, o que é uma facilidade, já que Vênus está bem forte aqui, né, no ponto da exaltação. Então, mesmo que a gente não tenha um clima assim ágil, empolgado e tal, ele tem uma característica muito amistosa, harmoniosa, de tendência fácil, tá? Mas a conjunção de Lua com Vênus vai ser só na quarta-feira, bem ali para o final da madrugada. Então, nós vamos pegar aqui um período longo bem legal, anota aí. Terça-feira, desde as 11 horas e 9 minutos, toda quarta também vai pegar um perfil muito bom, tá? Então, terça, a partir das 11 horas e 9 minutos e até a quarta, bastante interessante, até para as iniciativas, tá? Para os assuntos estéticos, o que envolve o embelezamento, o processo criativo, é super fértil essa ideia. Vai acontecer junto do Nó do Norte. O Nó do Norte tem uma influência um pouco mais positiva do que o Nó do Sul. Vem com um perfil também abundante para todos os assuntos. Campo artístico, mundo feminino, os assuntos que envolvam harmonia, embelezamento das coisas. Se você estiver lidando com algum assunto que envolva layout, por exemplo, pode ser bem legal, a aparência, né, do que você estiver realizando. Mas, sobretudo, é uma influência muito harmoniosa, também bem calma. Pode ser interessante até para temas materiais, mas como os bancos não estarão abertos, né? Então, para essa questão de investimentos, eu penso que talvez não seja tão percebido por questão do momento civil, né? Mas, no clima geral, agradável. Bom, então, desde as 11h09 da terça-feira. Aí sim, olha, na quarta-feira, a Lua chega então a esse mesmo grau de Vênus, 5 horas e 1 minuto. Bem legal também, né? Vai carregando então toda a quarta, mas não diminui. Aliás, assim, esse perfil, como ele é muito criativo, olha, para quem sonha muito, pode ter sonhos bem interessantes, assim, durante esse momento. É uma característica até romântica, sensível, ela é bem amistosa, bastante sensível nesse sentido do afeto. Depois que a Lua passa pela conjunção com Vênus, é o Sol que ingressa em Peixes. Olha, o Sol ingressa em Peixes 12 horas e 52 minutos. Vai ingressar junto do meio do céu, né? Tá lá bem forte, bem no ponto mais alto, né? E a gente já teve a inauguração da fase pisciana com Mercúrio ingressando em Peixes. E eu gosto desse perfil porque é o meu perfil, né? Eu sou pisciana, de Mercúrio em Peixes, Vênus em Peixes, então faz bastante sentido para mim esse perfil todo aqui, tá?
O trânsito do Sol em Peixes, ele será bem sensível, porque ele está sendo conduzido por Júpiter em Câncer, no outro signo de água. E olha, todos eles que estão aqui em Peixes vão chegar em algum momento desse trânsito a um trígono com Júpiter, que é bastante auspicioso, protetor, bem sensível, abundante, bastante relacionado com mudanças também. Então, é um período do ano que nós vamos perceber um alto nível de sensibilidade. Temas religiosos, místicos também, bastante criatividade. Para esse mundo das artes também, ele é bem sensível, né? Pega a época também dessas premiações todas, né, artísticas aí mundo afora. Então, pega bem forte. 12 horas e 52. A Lua veio da conjunção com Vênus 5 e 1. E agora o passo seguinte da Lua é o trígono com Júpiter, 15h30. Por isso que a quarta-feira será um dia bom. É lógico que assim, pelo ritmo ela tá lenta. E assim, quem folga durante todo o carnaval e volta para trabalhar na quarta, seja de manhã ou depois do meio-dia, vai demorar para engrenar. Vem com um campo um pouquinho preguiçoso, porque o perfil pisciano é um pouco nesse sentido. Só que não é um clima desanimado, gente, porque a Lua ela vem para um trígono com Júpiter. E esse perfil da recepção mútua, né? Aqui o Júpiter está na casa da Lua, a Lua está na casa de Júpiter, a natureza do aspecto é boa, é um perfil altamente protetor, muito sensível, abundante, humanitário também, assim, para notícias de campo humanitário no mundo afora, a gente pode ter aí algumas coisas interessantes. É um perfil também bem forte de água, mas como a natureza do aspecto é boa, é um trígono, não é uma quadratura, é menos indicativa dos desastres, mas assim, é muito relacionado às águas. Então pode ser algum movimento ou notícias que envolvam os mares, né, frotas marítimas, assim, com questões humanitárias, esses assuntos. Mas é um perfil sensível, criativo, ele é abundante para o plano material também, ele tem uma característica de acolhimento, cuidado e atenção. E cotidianamente você vai aproveitar também para cuidado com as suas coisas próximas. Lógico que a fluência d'água não tem um perfil muito prático, então assim, atividades que dependem de muita técnica, assim, talvez para outro momento. Não que sejam ruins, mas você pode fazer com muito mais qualidade no momento mais adequado para isso. Aqui é muito mais campo criativo mesmo que flui. E a fluência mística, religiosa, espiritualista, não pode ter essa configuração, é a fase da quaresma também, né? Então, eu acho que veio muito a calhar aqui nesse momento, porque durante esse início de quaresma, várias religiões, né, e grupos ligados à espiritualidade tem alguns momentos de ritualísticas e tal, de preparação de proteção da época da quaresma, que não é só no catolicismo, mas em várias religiões, que é um período um pouco mais caótico, assim, espiritualmente. Então, faz bastante sentido, né, ter esse momento bem na quarta-feira de cinza. Eu nasci numa quarta-feira de cinzas, gente, então é a minha cara aqui nesse perfil. Bom, 15h30 é o momento desse trígono, aí depois a Lua vai ter uma conjunção com Mercúrio às 20 horas e 8 minutos e mantém o clima. Como a Lua e Mercúrio não são astros assim de uma natureza nem benéfica nem maléfica, eles são bem cotidianos, esse perfil ele continua mantendo esse clima calmo, criativo, bastante imaginativo, sensível, essa tendência ela ficar bastante presente. 20 horas e 8 minutos da quarta, tá? Daqui, aí nós vamos ter a Lua ingressando em Áries, mas ela vai ter muito tempo para percorrer ainda, né? Olha só, ela vai estar aqui na conjunção em 18 graus e 22 minutos. Então, nós vamos pegar um período muito longo, com a Lua fora de curso entre quarta e quinta. 14 horas, vai ser às 16 horas e 39 minutos da quinta-feira. Praticamente lá para o final da tarde. Nós vamos pegar a quinta com um dia muito inadequado para as iniciativas em função disso. A Lua vem em Peixes, e aí sim já é uma coisa mais caótica, porque a Lua vem em Peixes sem aspecto nenhum, é um signo de final de estação, um signo mutável, uma fluência da água. Então, esse perfil instável emocionalmente, ele fica bastante presente, como também essa tendência instável para a rotina. Então, fica bastante sujeita a imprevisibilidades. Dificuldade de manter o passo, é uma fluência um pouquinho caótica, não tem velocidade, ela é meio perdida, né? A gente pode ter bastante atrapalhação, confusão nesse momento todo, desde a quarta às 28,
até a quinta, 16h39. Bom, então, como eu falei para vocês, a Lua ingressa em Áries só às 16h39 da quinta, já ingressa em Áries em conjunção com Saturno, e aí já começa a ficar um clima um pouco mais tenso. Então, a gente vai pegar um período longo com Lua fora de curso inadequada, desde as 28 da quarta até as 16h39 da quinta, e mantém ainda esse perfil caótico, porque a Lua já chega à conjunção com Saturno na quinta, 17h48, final da tarde. O que faz com que a quinta-feira seja um dia muito inadequado para tudo, tá? A gente vai percebendo ainda bem a influência da Lua conjunção na quinta-feira ainda durante a noite. Fica bem inadequada. E não melhora muito, gente, por quê? A Lua passa de conjunção com Saturno, como a gente viu, e ela vai ter o próximo aspecto dela, que vai ser um aspecto de quadratura com Júpiter no signo de Câncer. Mas isso vai demorar tanto para acontecer, olha, nem aparece aqui quando a Lua chegou ao mesmo grau de Saturno, que é na quinta-feira, né? A quadratura vai ser na sexta, 19h49. Bom, e quadraturas não são aspectos bons para as iniciativas principalmente. Então, vocês têm que aproveitar entre terça e quarta, que é o que está melhor, né? Que é a afluência de quando a Lua ingressa em Peixes, que vai ter uma sequência de conjunções, aspecto com Júpiter, que é legal. Porque depois, quinta-feira fica ruim depois que a Lua ingressa em Áries, né? Já quinta toda, né? Porque a Lua fica fora de curso muito tempo, ingressa em Áries, chega a conjunção com Saturno, vai chegar a quadratura com Júpiter na sexta-feira, 19h49. Então, nós vamos pegar dias assim completos com um perfil inadequado para a iniciativa. Essa quadratura, ela é bastante sujeita aos temas de Júpiter trazerem problemas, então estudos inadequados, né? Ela é bem paciente e uma tendência a mudanças, muda muito o ritmo das coisas, é um pouco apressada, ansiosa, né? Temas ligados ao campo da justiça, aos estudos, campo místico, religioso, processo criativo, prosperidade geral, viagens, mundo aéreo, mundo marítimo, tudo isso fica bem inadequado, tá? Então, uma quadratura que acontece à noite na sexta, quinta e sexta, bem ruins, tá? Para iniciativas. E aqui a gente não tem um clima assim pessimista e mal-humorado, não é um tema nem da Lua nem de Júpiter, mas para iniciativas não é bom. Mantenha seu passo, procura não ousar muito com nada, tá? Mantenha o passo. Bom, gente, daqui 19h49, a Lua começa a melhorar um pouco e vai agilizar bem, porque ela vai seguindo aqui já para o sextil com Marte. E olha, no momento exato da quadratura, a gente já vê essa fluência se formando. Então, logo que a Lua passa por esse ponto às 19h49 da sexta, já começa a melhorar um pouco o clima. Ele fica ágil, mais descomplicado, ele já flui bem mais solto, assim, vocês vão perceber uma fluência mais solta. Bom, e é até porque esse aspecto ele acontece às 8h11 da manhã do sábado, então nós vamos pegar a noite da sexta já com uma mudança de clima. Ela sai um pouco do sentido ansioso, imprevisto, uma agitação, e já vem para uma coisa mais solta, mais leve, menos complicada, tá? Só que aí depois também é assim, olha, a Lua passa por esse sextil aqui com Marte, e o passo seguinte da Lua é o ingresso em Touro, então ela está em 22h48, olha, tem tudo isso para ela percorrer ainda. Isso só vai acontecer à noite, no sábado, às 20h31. Então, nós vamos pegar um período longo com a Lua sem aspecto nenhum, que é a condição fora de curso. No sábado, dia 21, desde as 8h11 até as 20h31. Ela vai ficando em um aspecto, uma condição, né? Bem difícil aqui fora de curso. Quando a Lua ingressar em Touro à noite, às 20h31, aí já vai ficar bem legal, porque aí ela vai ter aspecto de sextil com Sol, sextil com Vênus, sextil com Mercúrio, já vai ficando mais legal o que vier a seguir. Vai pegar um aspecto de sextil com Júpiter também. Então, os dias de trânsito da Lua em Touro, que já vamos pegar mais na próxima semana, do dia 22, já serão mais leves ali. O comecinho da semana já será um pouquinho mais leve, tá bom? Então, viram, gente, é uma semana que não tem muitos aspectos e a gente pega períodos muito longos com a Lua fora de curso. Atenção, né? Porque quando a gente estiver voltando, engrenando no ritmo depois do carnaval,
vem com um período muito longo, desde a noite da quarta, quinta-feira inteira, sexta-feira também, basicamente toda, até às 19h49, com um perfil muito inadequado, um período muito longo, né? Mas é isso que temos para essa semana. Então, atenção nas iniciativas, procurem não ousar muito. E quando eu falo ousar, não é só assim investimentos, coisas grandes, tá? Na rotina também. Certo? É isso então. Me sigam também pelo Instagram, pelo TikTok, peguem aqui embaixo meus arrobas, tá? Relembrando só que o site ficará fora do ar aí nos primeiros dias da semana, então entre em contato comigo pelo ana.astróloga@hotmail.com, tá bom? Então, uma ótima semana, curtam o carnaval aí com consciência e me acompanhem aqui já desde a segunda pra gente reforçar diariamente. Ótimo final de semana para vocês, então até mais.